Relativamente à referência à minha esposa, eu lamento, repudio essa sua afirmação, né? Eu acho assim muito baixo, a minha conduta pode ser atacada Lava Jato, mas colocar familiar que não tem qualquer relação com os fatos... Eu só fiz uma pergunta, não afirmei. Eu repudio a insinuação. Ninguém atacou ninguém, foi feita uma pergunta. O senhor tem que perguntar sobre o marido dela, senhor presidente. Continue a responder. Bem, eu repudio essa insinuação, perfeito. Em relação ao advogado Carlos Zuccolotto, igualmente, é um advogado trabalhista, é de fato um amigo da família, não tem nenhuma relação com Lava Jato, com investigado, com o processo da Lava Jato. Fizeram, lamentavelmente, ataques contra ele para tentar me atacar, né? É uma coisa assim tão deplorável que eu acho assim, olha, já acho deplorável ataques sem base, porque se trabalha contra nesses processos, aplicando a lei contra a corrupção. Mas começa a atacar parente, amigo, que não tem nada a ver, né? Eu acho realmente muito... O que o senhor fez com a família do Lula, hein? Gente, olha, não vamos interpelar o ministro no momento da Repõe o fala. tempo para ele poder responder as outras. Em relação às questões, conta no exterior, coisa assim, isso é maluquice, né? Não tem nada, não tem conta no exterior ou coisa que fala. Nunca recebi dinheiro do exterior, sempre agi com absoluta correção em relação aos meus procedimentos. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento. Não existe nada, nada. Tá? Não sou eu que sou investigado por corrupção. Deputado Carlos Jordi. Pelo BNDES a Cuba, a Venezuela, hoje esses favores estão sendo, sim, utilizados para que Vou fazer minhas coisas. Não, deixa só para mandar para mim. Passo a palavra à deputada Gleisi Hoffmann. Obrigada. Boa tarde a todos. É muito bom ver o senhor sentado aí na frente, sendo inquirido pelos parlamentares, assim como foi no Senado. O senhor, o juiz, hoje ministro do Bolsonaro, arauto da moralidade, inquiriu muita gente, muitas vezes de forma arrogante, como fez com o presidente Lula, e condenou-o antes de julgar. É verdade que o senhor não está sendo investigado, mas o senhor está em processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal por suspeição, num habeas corpus do presidente Lula. E também não é verdade que o senhor sempre age corretamente, ou que só tem críticas à Lava Jato. Eu quero lembrar aqui que temos algumas ações judiciais que já cassaram decisões suas. Aliás, tem uma grande de 2008 que anulou uma operação que o senhor coordenava, que era a Operação Pôr do Sol, por escutas ilegais e tempos ilegais dessas escutas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegais as conduções coercitivas. Só o senhor fez mais de 257. Com certeza, muitas desnecessárias, como foi a do presidente Lula, porque a lei é clara, diz que a pessoa tem que ser chamada 2 vezes para depor. Se ela se negar, tem que ter a condução coercitiva. O senhor nunca chamou o presidente Lula, mas o senhor sabia que o Queiroz foi chamado 2 vezes e não foi? O senhor acha correto o Rio de Janeiro, a Justiça do Rio, não fazer a condução coercitiva do Queiroz? Também o senhor levou um corretivo grande do ministro Teori, quando do grampo do presidente Lula com a presidenta Dilma. Como se tratava de uma presidente da República, o senhor tinha que ter remetido para o Supremo e o senhor não fez. Vazou num horário que estava ilegal. Depois o ministro Teori considerou ilegal, o senhor pediu desculpas. Ele morreu, o senhor voltou a dizer que o grampo era legal. Por que o senhor mentiu para o ministro Teori? Por que o senhor escondeu informações do Supremo Tribunal Federal? Quero também lhe dizer, o advogado da Odebrecht, Tacla Duran, denunciou o advogado Marlos Arnes de ser extorquido em mais de R$600 mil e mostrou o depósito para o jornalista Jamil Chad. Ele também acusou o advogado Zuccolotto. Isso é sobre a Odebrecht. Eu quero te fazer perguntas bem objetivas. O senhor diz sim ou não, pode ser com a cabeça. Sua esposa, Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos Zuccolotto, sim ou não? Gostaria que o senhor respondesse agora, objetivamente. Outra pergunta. Por que não? Se ele não tem nada a temer, pode... Não. No momento, durante a fala, outra pergunta. O senhor ou sua esposa mantêm ou mantiveram alguma conta no exterior? Sim ou não? Já receberam direta ou indiretamente valores do exterior? O senhor já fez viagem ao exterior? Porque eu, sem querer, cliquei aqui. Tá. Então, 30 segundos. O senhor já fez viagens ao exterior acompanhado do advogado Zuccolotto? Sim ou não?
Ele já fez pagamentos em favor do senhor nessas viagens, passagens, hospedagens, restaurantes? Sim ou não? Passo a palavra ao deputado Marcelo Freixo. Senhor ministro, queria que o senhor me respondesse, em tese, a sua opinião sobre um juiz que tenha a seguinte prática. Em tese, o senhor como juiz, que opinião o senhor tem sobre um juiz, por exemplo, que aconselha uma parte? O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor acha de um juiz que peça para uma parte emitir uma nota para a imprensa? Eu quero a sua opinião como juiz sobre um juiz que faça isso. Eu quero que o senhor me diga o que o senhor acha de um juiz que receba informações informais sobre o processo e repasse para uma parte sem registrar nos autos. Qual a sua opinião sobre um juiz que faça isso? Qual a sua opinião sobre um juiz que sugira uma testemunha a uma parte pelo Telegram e que não coloque nos autos? O senhor conhece algum juiz que já tenha feito isso? Qual a sua opinião sobre um juiz que faça isso? O senhor acha que um juiz como esse pode provocar vertigem na democracia? Esse é um ponto objetivo, que eu queria respostas objetivas, ministro, por favor. E queria dizer, ministro, que acho grave, nós já conversamos diversas vezes sobre diversos temas, mas acho grave quando o senhor utiliza os resultados da Lava Jato para justificar como elemento de defesa o que hoje se questiona sobre a sua conduta como juiz. Não há nada melhor para a Lava Jato que o senhor seja investigado. Para o bem da Lava Jato, o senhor não deveria se defender usando a Lava Jato, porque o senhor, mais do que ninguém, coloca a Lava Jato em risco. E falo isso com tranquilidade, porque o senhor sabe que no Rio de Janeiro, a Lava Jato chegou a lugares que eu tinha denunciado 5 anos antes. O senhor sabe disso. As falcatruas e esquemas do Cabral, quando na época o Bolsonaro, inclusive, apoiava, eu denunciei no Ministério Público, que arquivou, e a Lava Jato chegou, inclusive, no próprio procurador da época. Então eu fico muito tranquilo de falar sobre isso. O senhor não, ao fazer a justificativa das suas atitudes, que tenha sido feito ou não, porque o senhor não lembra, usando a Lava Jato, o senhor cria uma cultura dos fins justificam os meios. E isso é grave, ministro. É muito grave para a democracia criar esse elemento, criar essa cultura. O senhor não pode defender a ideia de que um juiz pode se comportar de uma maneira ou outra dependendo do réu. E eu não estou falando do réu, A, B ou C, não interessa. Eu estou falando da conduta ética e legal de um juiz. E gostaria que o senhor respondesse de forma objetiva. E minha última questão, ministro. Existe a possibilidade de algum áudio? O senhor lembra de ter conversado com alguém da Lava Jato? Existe a possibilidade de sermos surpreendidos também com áudio? O senhor lembra disso ou não lembra? De forma também, porque não é possível que não lembre de áudio, de ter conversado. O senhor conversou com os ministros sobre a investigação? Queria que o senhor respondesse de forma objetiva. Obrigado pela presença do senhor aqui. Pela liderança do PRB, por 5 minutos, deputado João Roma. Obrigado, presidente Francischini, senhora presidente Marcivânia, senhor deputado, meu prezado ministro Sérgio Moro. Inicialmente, meu agradecimento pela sua presença, aceitando o convite dessa CCJ. Fica apenas um lamento meu, que o parlamento brasileiro se mobilize para temas que são tão superficiais para o que de fato passa na realidade da vida do povo brasileiro. Sinceramente, eu acho que eu vivo em um outro país, em relação a alguns colegas meus aqui dessa sala. Pois andando no ano passado, inclusive, pedindo voto e falando de um novo Brasil, a realidade nas ruas é uma realidade muito alarmante, muito chocante. E não me refiro apenas às grandes cidades, como é o caso da primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador, onde a criminalidade cada vez impera mais. Mas especialmente no nosso interior também, ministro. Cada vez mais, eu que prezo tanto e tenho tanto amor pela vida no campo, a decepção é latente, porque é o crack sendo distribuído no Brasil, é o crime, não é? A ausência do Estado, certo? Se espraiando por todo o território nacional. Então parece que algumas pessoas esquecem dessa realidade que faz sofrer a população brasileira, certo? Portanto, eu gostaria de parabenizar a sua postura, senhor ministro, pois aqui o senhor não está como juiz,
aqui o senhor está como ministro do Estado da Justiça e da Segurança Pública do nosso país. E essa é uma missão mais que relevante. E, portanto, meus parabéns, ministro, pela sua coragem. Não só coragem por tudo que fez pelo povo brasileiro, por colocar o Brasil nesse novo patamar, por dar uma resposta a uma sociedade que estava ávida, observando a injustiça, mas especialmente por ações concretas agora, enquanto gestor público, enquanto ministro do Estado. Coragem para tomar iniciativas, senhor ministro, para mexer no sistema prisional brasileiro, que estava totalmente largado às traças, sem as providências gerenciais cabíveis e necessárias, o que é tão urgente e premente para o nosso país. Coragem, senhor ministro, para debater temas, como, por exemplo, a questão do imposto dos cigarros. Muitos vão ovacionar, e eu também sou contrário à questão do fumo, mas o excesso de imposto, e eu como político liberal defendo isso, o excesso de imposto em algum item estimula práticas criminosas. E o caso do cigarro é uma porta de entrada para muitos traficantes, que ali começam a conhecer uma rota e dali o que começa com cigarro vira droga, vira arma, e isso vai ceifar a vida dos nossos brasileiros e roubar o futuro das nossas crianças. Coragem, ministro, para debater sobre temas, para ser, ministro, justamente uma pessoa que tem essa capacidade de diálogo, inclusive com o parlamento. Me recordo no período que eu estava presidindo a MP 870 e que falávamos sobre o COAF. E que eu me lembro da nossa conversa, ministro, que eu disse, ministro, o que me interessa de fato é que exista procedimento claro, buscando defender o direito individual do cidadão. E o senhor prontamente demonstrou de forma muito clara e concreta as providências que já tinha tomado para poder estruturar aquele órgão e poder, de fato, defender o cidadão brasileiro, para estruturar aquilo ali de uma maneira adequada. Coragem, ministro, para poder, através desse diálogo com esse parlamento, enxergar um novo Brasil, para debater temas que são importantes para quem está nas ruas. Tema como a legalização dos jogos nesse Brasil. Por que deixar uma atividade como essa, que gera milhares de empregos e pode gerar divisa para o Brasil? Por que deixar uma atividade como essa à margem da lei, deixando ali um solo fértil para, inclusive, outras atividades criminosas? Não, ministro. Eu quero parabenizar o senhor pela sua postura enquanto ministro, por essa coragem, por essa altivez perante os brasileiros, para que nós possamos mostrar o rumo certo. Pois cabe ao líder não apenas ser o reflexo da sociedade, mas ser a vanguarda da sociedade. O senhor está nesse caminho e nós estamos todos muito animados com o futuro desse Brasil altivo. Não desses bate-bocas, não dessa conversa, dessa ladainha de cada um querer levantar sua bandeira. Na época da eleição, cada um pega sua bandeira, mas aqui nós temos que defender o fortalecimento institucional. Eu faço um apelo a todos, não só ao ministro Sérgio Moro, mas a esse parlamento, para que a gente possa, de fato, estabelecer uma segurança jurídica no Brasil, que a gente saiba buscar o que é essencial na legitimidade, na autenticidade dos fatos. É esse momento que o povo brasileiro espera de cada um dos seus congressistas, dos seus representantes. Então vamos juntos, porque nós estamos aqui para defender o povo brasileiro e vamos dar as mãos para transformar esse Brasil que todos queremos ter orgulho, ministro. Ministro Sérgio Moro, com a palavra. Bem, eu agradeço aqui as palavras da deputada Renata Abreu. Tá? De fato, essa invasão hacker é extremamente preocupante. Foi um ataque criminoso às instituições. Relativamente ao meu aparelho, o que eu tenho presente é que houve a tentativa, tá? Mas não houve o acesso ao conteúdo, até porque, como disse, aparentemente o modus operandi desse hacker criminoso é obter acesso a mensagem desse aplicativo Telegram, né? E eu, de fato, não usava esse Telegram desde 2017 e não tinha nenhum conteúdo ali que pudesse ser resgatado. A Polícia Federal está investigando e é difícil saber o tempo dessa investigação. Espero que eles cheguem a uma conclusão logo. Vamos destacar aqui que não foi só o meu aparelho, mas de diversas pessoas. Todas as possibilidades estão na mesa. Pode ser alguém internamente, pode ser alguém externamente, pode ser alguém que contratou alguém externamente, enfim. Eu acho, pelo que eu vi até o momento, que é uma pessoa com recursos. Eu suspeitaria de alguém que tem interesse, até porque eu não fui o primeiro alvo desse ataque, né? Foram os procuradores. A minha suspeita é alguém que teria interesse em impedir novas investigações sobre corrupção. Mas vamos ter que aguardar aí as apurações.
A questão colocados pela deputada Gleisi. Olha, o sistema judicial tem erros e acertos, existem recursos exatamente para essa discussão. Juízes divergem sobre valoração de fatos, divergem sobre valoração de direito. O fato de se ter uma decisão eventualmente reformada numa instância recursal superior não significa necessariamente que foi cometida alguma ilegalidade deliberada. Tenho muita consciência de que sempre agi com correção e com base na lei. Essa mesma decisão que invalidou essa investigação, a Operação Sundown, foi uma decisão isolada do Superior Tribunal de Justiça, contrária à jurisprudência da própria Corte, que vigora até hoje. Foi uma tentativa de mudar a jurisprudência que não prosperou, mas acabou invalidando esse caso específico. Eu já mencionei, jamais vazei qualquer conteúdo submetido a sigilo no âmbito da Operação Lava Jato. Não tenho nenhuma relação com o advogado Marlos Arnes, né? O que existe em relação a esse indivíduo que se encontra na Espanha, o tal do Tacla Duran, é uma pessoa investigada e acusada por ter lavado dinheiro para a Odebrecht, certo? Essa pessoa fugiu do Brasil e se encontra refugiado, tem mandado de prisão vigente aqui no Brasil e as acusações contra essa pessoa são muito graves. A pessoa começou a fazer declarações, nem sei se ele tem alguma relação, contratou de fato esse advogado. O advogado, até onde eu tenho presente, é uma pessoa com absoluta correção, inclusive parente de um senador do Paraná, né? Também que se destaca por um grande comportamento probo e correto. Relativamente à referência à minha esposa, eu lamento, repudio essa sua afirmação, né? Eu acho assim muito baixo, a minha conduta pode ser atacada Lava Jato, mas colocar familiar que não tem qualquer relação com os fatos... Eu só fiz uma pergunta, não afirmei. Eu repudio a insinuação. Ninguém atacou ninguém, foi feita uma pergunta. O senhor tem que perguntar sobre o marido dela, senhor presidente. Continue a responder. Bem, eu repudio essa insinuação. Perfeito. Em relação ao advogado Carlos Goloto, igualmente, é um advogado trabalhista, é de fato um amigo da família, não tem nenhuma relação com Lava Jato, com investigado, com o processo da Lava Jato. Fizeram, lamentavelmente, ataques contra ele para tentar me atacar, né? É uma coisa assim tão deplorável que eu acho assim, olha, já acho deplorável ataques sem base, porque se trabalha contra nesses processos, aplicando a lei contra a corrupção. Mas começa a atacar parente, amigo, que não tem nada a ver, né? Eu acho realmente muito... O que o senhor fez com a família do Lula, hein? Gente, olha, não vamos interpelar o ministro no momento Repõe da o fala. tempo para ele poder responder as outras. Tá. Em relação às questões, conta no exterior, coisa assim, isso é maluquice, né? Não tem nada, não tem conta no exterior ou coisa que vale. Nunca recebi dinheiro do exterior, sempre agi com absoluta correção em relação aos meus procedimentos. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento. Não existe nada, nada. Tá? Não sou eu que sou investigado por corrupção. Deputado Carlos Jordi. Peraí, ele não respondeu. Perguntas do... Pensei que tivesse concluído, ministro. Desculpe. Tem. Desculpe. Repõe o tempo do ministro, por favor. Tem que repor. Eu respondo. São 2 minutos e meio que o ministro tem aí para continuar respondendo as perguntas. Bem, o que eu posso dizer, deputado Marcelo Freixo? Há uma invasão de hackers criminosos aos meus aparelhos. Essas mensagens são apresentadas sem demonstração de autenticidade. Eu não tenho essas mensagens para fazer uma comparação detalhada para dizer se elas são verdadeiras ou não. O que eu acredito que pode ter elementos ali verdadeiros, podem ter elementos que tenham sido adulterados. O que eu afirmo, no entanto, a Vossa Excelência, é que eu sempre agi com correção e a aplicação imparcial da lei. Não existe, mesmo nessas mensagens que foram divulgadas, qualquer espécie de conluio, qualquer espécie de combinação, como tem sido afirmado por variados juristas. Já mencionei aqui, vamos lá, o Luiz Guilherme Malinoni, um dos maiores processualistas civis do Brasil, Carlos Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, decisão do corregedor do Ministério Público. Não foi essa a pergunta, ministro. Marcelo Freixo, deputado, por favor.
Deputado Valdir, por favor, não tumultue a audiência. Deputado Valdir. Ministro, está garantida a palavra para Vossa Excelência. Não, enfim, eu acho que eu respondi. Né? Não existe nenhuma situação ali que comprometa, porque prova obtida por meio ilícito, prova que não tem demonstração de identidade, prova que pode ter sido adulterada, não tem como verificar, que há sinais de que tem havido adulteração, e do conteúdo dessas mensagens não se aparece nada de ilícito, basicamente. A questão relativa aqui à questão do Sérgio Cabral. Desculpe, mas não foram as denúncias de Vossa Excelência que motivaram o processo. Chegou-se ao Sérgio Cabral por investigação da 13ª Vara de Curitiba, dos procuradores da polícia, e que foi parte remetida à Justiça do Rio de Janeiro. Foram feitas concomitantemente diligências tanto da 13ª autorizadas, como da vara do Dr. Marcelo Bretas, que levaram à condenação do então o ex-governador Sérgio Cabral por corrupção e lavagem de dinheiro. A demonstrar, inclusive, aí nenhum partidarismo, atingido um partido que, vamos dizer, há essa referência sempre ao Partido dos Trabalhadores, mas estamos falando aqui do PMDB. Agradeço as palavras do deputado João Roma, né? Eu realmente concordo com Vossa Excelência, nós temos que pensar no futuro, nós temos que olhar o futuro. É por isso que eu tenho insistido respeitosamente aqui junto ao Congresso, ajudaria muito a aprovação do projeto anticrime. Claro que se pode avançar muito sem o projeto anticrime, mas com ele nós avançaríamos mais. Agradeço as considerações de Vossa Excelência. Deputado Carlos Jordi, está presente? Senhor ministro, primeiramente quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela sua competência, sua dedicação a esse sacerdócio que Vossa Excelência vive há alguns anos, mas, sobretudo, cumprimentá-lo pela sua paciência, porque tem que ter um saco de elefante para aturar tantos impropérios, tanta baboseira de pessoas de conduta duvidosa e muitos que são investigados, inclusive, na Lava Jato. Pessoas que, eu posso te dizer, tem muita gente aqui que está se borrando de que a Lava Jato chegue até eles. Muito provavelmente estejam fazendo esse teatro com Vossa Excelência porque tem medo que cheguem até eles muito em breve. Bom, ainda que o conteúdo dessas mensagens que estão falando, que elas fossem verdadeiras, porque ainda não se sabe se elas são realmente verdadeiras, até porque foi provado agora nesse final de semana uma grande festival de trapalhadas por parte do Intercept com essas edições. Ainda que elas fossem verdadeiras, eu acho que essas pessoas que falam muito aqui sobre processo penal, sobre o Código Penal, eles têm que se recordar de um princípio básico do direito processual penal, que é a teoria da árvore dos frutos envenenados. Uma prova obtida de forma ilícita, ainda que seja ilícita, ela é contaminada pela prova inicial. De modo que as mensagens que hoje estão sendo colocadas na mídia e pelo Intercept, nas redes sociais, elas foram obtidas de forma criminosa, foram hackeadas. Hackeamento é crime. E estamos diante de algo que pode ser muito maior do que nós estamos imaginando, que é crime de espionagem. Algo que atenta contra a soberania nacional e contra a segurança nacional. E eu digo aqui que o Intercept, na verdade, não tem nada de jornalismo. Nada. O que o Glenn faz com o nosso país é uma demonstração de desrespeito, um jornalista mequetrefe, e que foi demonstrado isso esse final de semana. Um festival de trapalhadas divulgou ali uma mensagem com o Ângelo Goulart Vilela, mas o Ângelo naquela época ele já tinha sido afastado, já tinha sido preso, depois botaram outro Ângelo, Ângelo Augusto Costa, e depois ao final colocaram finalmente apenas Ângelo. Senhor ministro, tem centenas de pessoas que foram investigadas, muitas que estão aqui, inclusive tem o Montanha, Solução, a Amante, o Pescador, e hoje estão todos de mão dadas naquele velho ditado: ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigado, senhor ministro.
Deputado Rui Falcão. Ó, nem comecei ainda, já está descontando. Repõe o meu tempo. Repõe o tempo do deputado, por favor. Doutor Moro, todos estão vendo que as perguntas